Então tá, boa tarde pessoal. Então eu vou começar aqui, vamos chamar aqui de árvore.c. A gente vai imprimir alguma coisa na tela, então vamos botar já logo stdio.h, né? E eu acho que nós vamos fazer a primeira implementação, que é a mais simples de entender, que é uma implementação de árvore que a gente vai usar como uma estrutura primitiva do C para a gente guardar os dados da árvore. Pensa assim, assim como a lista, né, a árvore não é uma estrutura primitiva. Algumas linguagens talvez tenham, né? Por exemplo, em Python a gente tem uma lista como estrutura primitiva. Não tem pilha, né, mas a lista a gente viu que dá para usar como pilha também, que a gente fez um exercício sobre isso. Na linguagem C a gente não tem nem lista como estrutura primitiva, a gente tem array, né? Então a gente vai se basear em alguma estrutura primitiva, alguma outra existente, para construir essas estruturas que a gente quer fazer. No caso aqui, para fazer uma árvore em C, a gente normalmente vai ter dois caminhos. Um deles é usar array e o outro caminho é usar ponteiros, né? Usar algo muito parecido com a lista encadeada que a gente viu, né? Usando malloc, tá? Mas a gente não vai hoje usar ponteiros, vamos tentar fazer um jeito mais simples, que é com array. Então a ideia é a seguinte, eu quero fazer uma árvore binária, onde eu vou guardar os dados dessa árvore num array, tá? Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é definir o array. Digamos que o conteúdo da árvore binária vai ser inteiros, então é um array de inteiros, vamos chamar aqui, sei lá, de dados, por exemplo, né? E eu tenho que dar um tamanho, certo? Sei lá, 15, por exemplo. Vai ser a quantidade máxima de dados que eu vou ter na minha árvore, né? Se vocês viram o vídeo, talvez, né, lembrem, porque a gente viu, eu passei para vocês ontem, né, então é uma coisa meio recente, mas quem não viu também eu posso dar uma lembrada aqui. O tamanho máximo de uma árvore binária, vai ser, se eu tenho uma árvore binária, né, a ideia é que eu vou ter primeiro um nó, aí depois quando eu adicionar um número, dependendo se ele é maior ou menor, né, ele vai para a direita ou para a esquerda, né? E eu posso ter outros nós e assim por diante, né? De uma forma recursiva. E isso aqui são os níveis da árvore, né? Então essa árvore tem 1, 2, 3 níveis, né? E daí o que a gente vai fazer para a gente saber quantos itens a gente tem aqui, né? A gente vai ver que o resultado, a quantidade de itens vai ser 2, vou colocar assim, o total de itens, né, 2 elevado a n, onde n é o número, né, de níveis, menos 1. Então no caso aqui a gente tem 8 menos 1 dá 7, né, que são 7 itens nessa árvore, né. Se a gente tivesse dois níveis, né, fica fácil ver que seriam 3, né, então é 2 elevado a 2 dá 4, menos 1 dá 3, que seriam esses 1, 2, 3 itens aqui, né? E assim vocês vão ver que funciona para qualquer número de níveis. É o número máximo de itens para uma árvore que tenha os níveis bem preenchidos, né? É claro que eu posso ter uma árvore de 3 níveis que tem menos itens. Por exemplo, eu posso ter uma árvore mal balanceada, por exemplo, que só tem itens na direita. Isso aqui é uma árvore, né? Isso aqui é uma árvore que tem só 3 itens e 3 níveis. Né? E não tem nada aqui para a esquerda, olha. Aqui já seria um outro nível, né? Deixa eu apagar esse aqui. Então é o número máximo, eu estou falando ali, aquela equação, né? É para o número máximo para aquela quantidade de níveis. Se a gente quiser, né? Uma árvore de até 3 níveis. Se a gente quiser mais níveis, daí precisa de mais espaço, né? Então o que eu quero fazer, por exemplo, esse 15 aqui não é muito à toa, né? Na verdade são 4 níveis, né? É 2 elevado à quarta potência dá 16 menos 1 dá 15. Então seria uma árvore de 4 níveis.
eu garanto que eu posso fazer daí 4 inserções com certeza. Aí mais inserções vai depender aí de mais de equilibrar a árvore, né? Mas, por exemplo, na pior hipótese, eu vou inserindo sempre à direita ou sempre à esquerda e eu vou ter 4 níveis, 4 elementos em 4 níveis. Então, eu tenho no mínimo 4, se eu quiser preencher os níveis mesmo, né? No mínimo 4, no máximo 15 elementos, né? É claro que eu espero ter 4, eu não vou iniciar com 4, então a gente vai ter esse espaço aí vazio. Se a gente quiser aumentar mais um nível, seria 32 menos 1, 31, né? Por exemplo. Tá? Então aqui já seriam 5 níveis, né? 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, né? Quinta potência. Tá. Então, aqui você sabe de onde é que vem esse número, tá? Ao invés de sair colocando um número muito grande ali, dá pra tentar pensar um pouco e botar um número mais ajustado, né? Tá, vamos seguir. E aí, a ideia é a seguinte, a gente vai inicializar essa árvore. Eu vou criar uma função para inicializar a árvore, tá? Deixa eu botar aqui, já tirar do caminho o main. Tirar do caminho, quer dizer, já escrevo ele aqui vazio, só pra gente não ter que fazer isso depois. Tá, um main que não faz nada ali, né? E eu vou querer criar uma função nesse main, eu já vou escrever ela aqui, que inicializa a minha árvore, tá? Vamos chamar aqui inicializa. E essa função que inicializa não retorna nada, né? Eu vou fazer o seguinte nessa função. Eu vou preencher minha árvore com um dado aqui que vai indicar que ela está vazia, que cada nó está vazio. Então, essas 31 posições representam um nó, né? Cada uma um nó, um elemento né, que pode estar na árvore. Como eu vou inicializar ela vazia, eu vou ter que definir um jeito de dizer que ela está vazia, tá? O jeito que eu vou fazer isso é botar menos 1. Vamos dizer que eu vou só colocar valor positivo nessa árvore e que menos 1 quer dizer que ela está vazia naquele nó, né? Então vou colocar assim, para i igual a 0 até i. Vamos botar definir aqui um tamanho, né? Vamos botar tam aqui. I menor que tam. I mais mais. Então esse laço vai até 30, né? De 0 a 30 são 31 posições, ou seja, todas as posições do vetor, né? E eu vou fazer dados na posição i igual a menos 1. Tá? Então esse laço aqui ele só vai preencher todo esse array com o número menos 1 ali, que eu inventei agora, que é o código para dizer que está vazio, né, aquele nó. Se vocês vão ter números negativos e positivos, tem que pensar uma outra forma de representar isso, tá? De dizer que está vazio. Tá? Às vezes, se tu não quiser correr o risco de... Porque tu definir que um número específico é um código, né? Pode ser arriscado. Vai que eu quero incluir o número menos 1, né? Eu não quero que ele signifique outra coisa que não o 1 negativo mesmo que ele significa, né? Então, aí talvez esse int, né, tenha que ser um struct, né? Vocês sabem, vocês podem definir uma struct e fazer um array de struct também, tá? Então tem um campo que diz se está preenchido ou não e outro campo que é o valor específico, por exemplo, tá? A gente pode falar disso outra hora. Vale para fila, pilha, tudo que a gente aprendeu até agora, que a gente coloca um int aqui, mas ao invés do int podia ser um struct dado, né? Struct, não sei, struct aluno, struct fruta, não sei, qualquer coisa que vocês estão colocando pode ter campos, né? E daí tu olha o campo específico que vai dizer se ela está vazia ou não, por exemplo, né? Mas aqui a gente não está focado nisso, tá? Então por isso que eu coloco o inteiro, mas sempre
tenham em mente, né, que obviamente isso aqui não é só para números inteiros. A gente não quer ficar colocando números inteiros em árvore e ordenando números inteiros. A gente sabe a ordem dos números inteiros, né? É um exemplo hipotético ali, é um exemplo simples para a gente entender o algoritmo, mas assim, no lugar do número inteiro, a gente sempre está imaginando que a gente vai colocar uma estrutura mais complexa, né? Alguma coisa que a gente quer ordenar, que a gente quer organizar, armazenar e etc. Tá. Então isso aqui é o int, e daí se tiver -1 eu vou dizer que ele é vazio, tá? Que ele nó tá vazio. Então isso aqui já deve compilar, né? Esse código já deve compilar. Que mais? Aí a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter também o filho da esquerda e o filho da direita, tá? Aqui o que eu gosto de fazer é fazer uma equação pronta, tá? Mas antes de fazer isso eu quero voltar aqui para o tablet e pensar com vocês direitinho, com calma, para vocês entenderem, enxergarem como é que isso aqui vai ser feito. Deixa eu vir aqui. Olha só, percebam o seguinte. Se eu for usar isso aqui num array, tá? Deixa eu botar de cor verde aqui. Os índices desses números aqui no C, né, que começa com índice 0, seriam 0. Isso aqui é um array, né? Isso aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, né? Daí eu poderia ter um array, né, onde eu tenho 7 posições, né? Onde cada uma dessas posições aí, eu coloco esses nós da árvore em cada uma dessas posições aqui. Se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que existe uma relação entre esses números. Se eu quero definir quem é o filho da direita ou o filho da esquerda de cada nó, tá? Eu posso encontrar uma relação entre esses números. Qual é a relação? Vamos olhar, por exemplo, deixa eu pegar uma outra cor aqui, eu vou fazer em laranja. Vamos olhar essa subárvore aqui que eu fiz em laranja aqui, tá? Então aquele número 2 está no nó que está no índice 1 do array, tá? Isso aqui, vamos diminuir aqui só para eu tentar ilustrar. Então suponha que eu tenho um array, eu vou fazer aqui um array. Que cor eu vou fazer o array? Vou fazer em preto. Eu preciso 7 posições, deixa eu ver onde é que eu tenho 7 espaços. Vou colocar aqui embaixo. É um array de 7 posições. Para ser consistente, eu vou usar a cor verde de novo, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas são as 7 posições do array, né? Do 0 ao 6. E daí, esses números que eu coloquei ali, aliás, agora eu estou olhando, esses números que eu coloquei não configuram uma árvore binária, né? Eu não quero confundir vocês, tá? Esses números aqui não estão corretos. Não como conteúdo de uma árvore binária, que era só mais para a gente contar, né, os elementos, que eu estava contando os elementos, tá? Cuidado com isso. Tá? Só para esclarecer, lá no vídeo eu coloco dentro do círculo, o símbolo que eu uso é assim, eu coloco o círculo, né, que é o nó, e dentro do círculo eu coloco o conteúdo, que é o valor do nó. Tá? Esse número que eu coloquei aqui pode confundir vocês, por isso que eu apaguei, porque não é o conteúdo, tá? Para essa árvore ter um conteúdo correto, eu teria que ter números assim, tipo, por exemplo, eu tenho um número, sei lá, 9 aqui, né? A direita vai um número maior, então eu teria de repente o número 12, né? Aqui à esquerda o número menor, 5. Aí de novo, a direita do 5, número maior que 5, mas tem que ser menor que 9, sei lá, 7, por exemplo. E aqui 1. Aí o 12 também, aqui vai vir um número maior, 20. E aqui um número menor, 8, por exemplo. Não pode ser menor que 9. 10. Isso aqui seria uma árvore binária válida, tá? Só para não confundir vocês, tá? Antes o que eu estava fazendo era contando os nós para a gente definir essa equação aqui que eu escrevi em azul, né? Essa equação aqui. Eu vou apagar agora essa equação que a gente não está mais usando. Tá. Então, olhem esse número. O número 5 estaria na posição 1, né? Aqui está o número 5. E aqui o número 1
na posição 3 e o número 7 na posição 4. Só estou olhando essa árvore, a sub-árvore em laranja ali, né? O que vocês vão notar é que o filho da direita e o filho da esquerda, a gente tem uma fórmula que a gente pode encontrar eles, né? Digamos que isso aqui é o índice, tá? O filho da direita é 2 vezes I mais 1. Desculpa, filho da esquerda, né? 2 vezes I mais 1. E o filho da direita é 2 vezes I mais 2. Tá? Então, esse I aqui, no caso, né? Aqui, I é igual a 1. 2 mais 1 dá 3. 2 mais 2 dá 4. Certo? O mesmo vale se eu pegar agora, vamos fazer... Se eu tiver esse I aqui, então, né? Então aqui eu tenho o número 9. Qual é o filho da direita? O filho da esquerda é 2 vezes I mais 1. Ou seja, 2 vezes 0 mais 1 dá 1. Tá ali o 5 já, né? Que é esse 2i mais 1, né? Tá aqui. E o 2i mais 2 vai ser aqui. Esse é o número 12. Tá? Então a gente tem uma fórmula para a gente colocar, organizar num array. A gente consegue usando 2 vezes, né? 2 vezes a posição do array do pai, mais 1 é o filho da esquerda, mais 2 é o filho da direita. Vocês entenderam isso? Conseguem entender isso? É um jeito da gente achatar essa árvore num array, entendeu? E quando a gente vai indo para a direita, na verdade a gente está descendo os níveis, né? Então quando está no nível mais alto, cada vez é 2 vezes aquilo, então vai dar um pulo maior, vai jogando lá para frente, certo? Logo no início, olha que o filho está junto do pai, né? Esses 2 são os filhos desse aqui. Aí depois, esses 2 aqui são os filhos desse primeiro aqui, né? E esses 2 aqui são os filhos desse outro aqui. E daí os filhos viriam em seguida, né? Os filhos desse nó aqui vão estar aqui. Não, desculpa. Como é que é? 3, é isso aí. E os filhos desse nó aqui vão estar aqui. Olha como vai ficar longe, né? Vai ficando bem longe para tu ter os filhos ali daquele último, né? Aí lá adiante, se eu estivesse aumentando mais um nível, né? Aí teria que aumentar aqui mais um nível ainda, né? Cada nível que eu aumento, basicamente dobra o tamanho do array, né? Então ele vai empurrando o filho para longe do pai, com aquele 2 vezes i. Aí fica do ladinho os irmãos, né? O irmão da esquerda e o da direita, tá? Essa é a ideia. Consegue entender isso? Conseguiram entender essa ideia do índice? Então agora eu vou fazer uma funçãozinha, tá? Vamos tentar seguir agora, por exemplo. Se tiver alguma dúvida ainda, vamos primeiro tentar ver o exemplo, daí depois a gente tenta resolver, se ainda depois do exemplo tiver dúvida, né? Então o que eu estava querendo dizer é o seguinte, a gente vai pegar agora, eu vou botar assim, filho da esquerda e filho da direita, eu vou criar uma fórmula, uma função que é uma fórmula, tá? Eu vou ter o int filho da esquerda, por exemplo, filho esc, e eu vou botar aqui o i, que vai ser a posição que eu quero, a posição do pai, digamos, eu quero saber onde é que está o filho desse pai aqui. Ele vai retornar 2 vezes i, da esquerda era mais 1, né, que a gente viu agora há pouco. Int filho e o filho direita é basicamente a mesma ideia, né? Mais 2. Então tá assim, essa é a forma da gente calcular quem é o filho da esquerda e da direita. Agora só faltou a gente fazer o método de inserir, como a gente faz para inserir um elemento nessa, árvore, né? Então para a gente inserir a gente vai fazer o seguinte, int
vamos chamar aqui, sei lá, insere, por exemplo, e eu vou botar um valor. Vamos botar V aqui, o nome, tá? Insere V, e eu vou dizer a posição que eu quero inserir o V, tá? Eu vou dizer, porque eu vou fazer isso aqui de uma forma recursiva, tá? Então eu vou botar int I, que é a posição que eu quero inserir. A gente pode colocar um valor padrão. Vai deixar assim, eu não vou agora trabalhar nisso, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ver se nessa posição que eu pedi para inserir, dados, né? Dados na posição I, se ela está vazia ou não. Se é igual a -1, lembra que a gente combinou que -1 seria vazio, né? Então, se essa posição estiver vazia, né? Então aqui, né, se não tem nada ainda ali, né? Eu vou botar aqui o V. V vem para essa posição. E era isso. Tá feito, tá? Não precisa aqui, pode ser void, tá? A gente não vai retornar nada. Se não, a gente vai ter que ver se ele é maior ou menor que o número que está ali. Tá? Então a ideia é a seguinte, voltando aqui. Eu meio que fiz o quê? Eu tô com uma árvore vazia, né? Vou botar aqui. São... quantos? 31, né? Dá 5 níveis. Vou fazer... tentar ver como é que eu vou fazer 5 níveis sem estourar aqui o tamanho. Tem que espaçar mais. 3. Vim muito para a esquerda. Já ficou muito junto. 4. E ficou difícil aqui. 5, né? Ok. Ficou meio feio, mas tá aí. Ah, ficaram uns ali atrás de mim. Deixa eu mover minha imagem que tá pronta. Tá. Aí o que acontece? Eu botei -1 em tudo isso. Então todos eles estão inicializados com -1, tá? Eu não vou escrever em tudo, mas só pra dar uma ilustrada aqui, tá? Tudo isso tem -1, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Eu vou mandar inserir. E isso aqui tem tudo, todos eles têm um índice, tá? Eu vou escrever em roxo aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, né? 31 posições, né? Então o que vai acontecer é o seguinte, primeiro, quando eu mando inserir um número, né, eu vou ver se naquela posição que eu mandei inserir, por exemplo, se eu mandei inserir na posição 0, que é a raiz, né, eu vou ver se tem -1 ali. Se tem -1, tá vazia, essa posição tá vazia, eu vou colocar o número aqui. Digamos que eu estou inserindo o número 10, por exemplo. Então aqui eu coloco o número 10, né? Aí agora eu quero inserir um outro número, digamos o número 15, na posição 0 de novo, eu ponho a raiz de novo, né? Eu vou ver, ele não tem mais -1, né? Quando eu observar esse nó aqui, não é mais -1 que está ali. Agora já tem um número que é o 10, né? Então, se eu quero inserir o 15, o que eu vou fazer? Eu vou ver se 15 é maior ou menor do que o número que está aqui. Se for maior, eu vou chamar recursivamente essa função de inserção para o filho da direita. Ou seja, eu tenho que pegar agora, usando esse índice, calcular o índice do filho da direita e chamo de novo a função. Se for menor, eu faço isso com o filho da esquerda, né? Se for menor, eu faço isso com o filho da esquerda. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então nesse else, eu estou vendo agora se V
for maior do que esse número que está ali, que não é menos 1, né? Eu vou inserir daí no filho se for maior, eu vou no da direita, né? Aí eu vou inserir esse V agora no filho da direita de I. Essa função já calcula, né? E daí eu coloco aqui, então, o índice do filho da direita, né? Se não é maior, eu vou supor que já é menor. Aqui eu estou supondo que não pode ser igual, tá? A gente já conversou sobre isso na outra aula. É filho da esquerda de I. Essa inserção, então, ele vai recursivamente, espero, né, que encontre sempre um espaço vazio daí para ele poder em algum momento inserir, senão ele fica aí procurando, ou vai estourar a memória, né, se ele descer para um nível além daquele que eu tenho espaço no array, né. Que a limitação dessa forma de implementação é que eu tenho um tamanho fixo ali de níveis, né. Então, cada vez que eu venho aqui no filho, quando eu chamo uma função dessas, ele volta a chamar essa função para um nível abaixo, né? Então eu posso fazer essa recursividade aqui nesse caso 5 vezes, né? Porque eu tenho 31 posições, que é essa aqui, né? 5 níveis. E essa inserção. Tá? Então, depois que eu inicializei, eu posso fazer justamente isso, né? Insere, né, o nome? Isso, insere. Vamos inserir o número 10 na posição 0 e depois eu vou inserir, por exemplo, o número 15 na posição 0 de novo. Ele não vai inserir na posição 0, na primeira vez ele insere, porque tinha menos 1 ali, né? Na segunda vez, ele vai ver que está ocupado, vai ver que 15 é maior que 10 e vai chamar insere com o filho da direita da posição 0. 2 vezes 0 mais 1, que é isso aqui, né? Que vai dar 1. Então vai ficar no array, vai ficar o 10 e depois o 15, né? Vamos aqui fazer uma função para imprimir isso. Mostra, vou chamar. Eu acho que já usei outras vezes, né, esse nome. Eu vou copiar aqui só para a gente não gastar muito nosso tempo. Eu ainda queria fazer em Python, de repente. Eu vou copiar esse laço aqui para mostrar toda... Eu só vou dar um print separando por espaços aqui. E daí eu dou uma nova linha. E daí eu vou querer mostrar aqui, olha, o que mostra. Só pra gente ver qual foi o resultado disso, né? Tá, então... GCC árvore.c. Algum erro? É a printf, né? Então tá aí, olha. Ele botou 10, menos 1 e 15. É menos 1 e 15 porque eu botei no filho da direita. O da direita é 2 vezes i mais 2, né? Eu falei errado antes. Tá? Mas tá aí. Olha só. Na posição 0 eu tenho 10 e na posição 2 eu tenho 15, né? Vamos ver aqui na nossa array, olha. Se eu tivesse inserido 15 depois, estaria aqui, olha. Então eu tenho uma árvore assim, né? Se eu inserir agora o 12, para onde é que ele vai? Que posição ele vai aqui? Se agora eu inserir o 12, o número 12, né? Qual é o índice no array que vai... se eu inserir o número 12 agora? O que vocês acham? Isso aí, vai na posição 5. Vamos fazer aqui. Compilar. Rodar. Olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá ali o 12 na posição 5. Tá? A gente também pode imprimir isso aqui de uma forma recursiva, vai ser interessante.
A gente pode visitar os nós de uma forma recursiva imprimindo o valor, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos mudar aqui o mostra, olha. Ao invés de eu fazer esse laço fora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dar um nó, int i, e eu vou fazer o seguinte. Se o dados, né, na posição i for diferente de -1, quer dizer, se ele não está vazio, eu vou imprimir o valor e eu vou dar daí uma nova linha. Vou fazer isso. Vou dar uma nova linha. E daí eu vou chamar mostra com o filho da direita. Vamos fazer o filho da esquerda primeiro. E eu vou chamar mostra com o filho da direita recursivamente. Tá? Isso aqui deve ser suficiente para mostrar todos os itens que eu tenho. Só que eu tenho que mostrar, quer dizer, mudar aqui a forma que eu chamo, né? Chamar com 0 aqui. Tem que chamar com a raiz. Vamos compilar. Ah, faltou dados aqui, né? Tá, 10, 15, 12. Ele imprimiu nessa ordem, né? Por que ele imprimiu nessa ordem? Ele imprimiu primeiro o nó pai, depois o filho da esquerda e depois o filho da direita. Mas assim, olha, o filho da esquerda não tinha, né? Deixa eu vir aqui pro tablet de novo. A ordem é assim, olha, primeiro... Deixa eu botar aqui o 12, né? Tá assim, né? Eu vou agora com uma caneta vermelha aqui dizer, tá? Olha só. Ele primeiro imprime o nó raiz. Eu mandei o 0, então ele imprimiu 0, que tá aqui. Ele imprimiu 0, né? Aí ele vai pro filho da esquerda, mas aqui não tinha nada. Então ele não imprime nada, né? Aí ele vai pro filho da direita e imprime o 15. Aí ele vai pro filho da esquerda, ele imprime o 12. E aí vai pro filho da direita e não tinha nada. Aí ele vai pro filho da esquerda do 12. Na verdade eu errei a ordem. Tá? Vamos fazer... Eu vou escrever um número aqui, olha. Ele começa aqui. Primeiro, né? Imprime a raiz. Aí vai pro filho da esquerda, não tinha nada. Aí vai pro filho da direita, imprime o 15. Aí vai pro filho da esquerda, desse 15, imprime o 12. Aí vai pro filho da esquerda do 12, não tinha nada. Aí vai pro filho da direita do 12, não tinha nada. Aí vai pro filho da direita desse 15, né? Depois do 12 vem para esse filho da direita aqui do 15. Não tinha nada. Aí encerrou. Tá? É isso que ele está fazendo. Então, vocês têm que entender qual é a ordem recursiva das coisas, tá? Por que ele vem para cá, depois para cá, e daí ele desce o nível antes dele vir para... Por que ele vem para cá? Olha só, essa é a minha principal... É onde muitos alunos têm dificuldade de enxergar, né? Por que daqui para cá e não daqui para cá? Né? Por que ele desceu um nível ao invés de ir para o filho da direita? Porque quando eu chamei a função... Deixa eu botar aqui o código de novo na tela. Essa função mostra, olha... Eu chamei a própria função com o filho da esquerda. Então ele tem que terminar todo esse chamamento aqui na linha 44 antes de ir para a linha 45. Essa linha 44 se desdobra em outros chamamentos recursivos até terminar toda aquela subárvore. Ele não vai para a linha 45. Ou seja, ele vai primeiro ver toda a família do filho da esquerda, toda a árvore genealógica, digamos assim, daquele filho da esquerda.
e depois é que ele vai ver a árvore genealógica do filho da direita. E assim recursivamente, né? Então, se tiver um filho do filho da esquerda, ele vai ver toda a árvore genealógica daquele filho do filho da esquerda antes de ir pro o filho da direita do filho da esquerda, coisa assim, né? Tá? Se a gente quiser uma ordem uma coisa interessante que vai acontecer é se a gente colocar numa ordem assim, ó, se a gente primeiro visita o filho da esquerda, porque a gente está colocando, olha só, pensa bem, a gente coloca o menor à esquerda e o maior à direita. Então, na ordem, se eu quiser colocar em ordem isso aqui, eu vou primeiro mostrar o filho da esquerda, depois eu mostro o pai e depois eu mostro o filho da direita. Porque o filho da esquerda é menor que o pai e o da direita é maior que o pai, e o pai vai estar no meio. E como ele faz isso recursivamente, o que vai acontecer é que toda vez que tiver uma árvore genealógica, né, digamos assim, uma subárvore, né, ele vai primeiro mostrar os menores, depois vai chamar recursivamente para mostrar os menores, vai mostrar o daquele nó, né, e depois vai chamar recursivamente para chamar os maiores, para mostrar os maiores, né. Se a gente fizer isso, olha que interessante o que acontece. Ele fica em ordem, olha, ficou 10, 12, 15. Não é coincidência isso aqui, tá? Por que ele está em ordem? Porque ele tá primeiro, recursivamente, o primeiro mostra os menores, depois os maiores. Como a árvore é organizada dessa forma, não importa a ordem que eu inseri os elementos. Vou botar mais uns elementos aqui. Ó, 2, 10, 12, 15, 20. Está sempre na ordem correta, tá? Se vocês inserirem em outra ordem, a gente pode misturar isso aqui. Sei lá, botar esses dois aqui lá pro final. Cuidar para compilar de novo, né? Para vocês não desconfiarem que estou rodando o mesmo código. E olha, 2, 10, 12, 15, 20. Sempre ele mostra na ordem correta. A organização da árvore mudou completamente, tá? Quem é filho de quem mudou. Mas termina que o código chama na ordem correta. Tá? Isso é uma coisa interessante vocês darem uma pensada em cima, tá? Então a ordem que a gente visita os nós muda, tá? E até uma coisa que é interessante ver se a gente faz isso. Acho que eu vou acabar queimando o tempo que a gente teria para implementação em Python. Mas acho que isso aqui é mais interessante do que entrar no Python agora. Se eu souber assim quantos níveis abaixo eu tô, digamos que eu passo uma outra função que é níveis, tá? Nível, vou botar aqui nível, int nível. E aqui toda vez que eu chamar de novo eu botar nível mais 1. Significando que eu desci um nível. E aqui eu vou pôr um for int i igual a 0 e menor do que nível i mais mais. E dentro desse for eu vou dar um printf, vou dar 2 espaços. 3 espaços. Sem nova linha. Então, se o nível for 1, ele dá 3 espaços. Se o nível for 2, ele dá... Tem que ser aqui. Se o nível for 2, ele dá 6 espaços. Se o nível for 3, ele dá 9 espaços. Tá? Ele vai dar 3 espaços para cada nível. Tá? E daí, na primeira vez que eu chamo, eu vou botar com nível 0. Vamos compilar. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Tá, olha a bagunça que eu fiz. O que significa isso? Tem algum sentido, né? 10, ele está no nível 0, ele não tem nenhum espaço na frente. O que está no próximo nível? O 2 e o 20. Olhem que o 2 é o filho da esquerda e o 20 é o filho da direita, do 10. Tá vendo? Eles estão no próximo nível depois do 10. Então o 2 tem que ser o filho da esquerda e o 20 o filho da direita. E depois do 20, que é o filho da direita, eu tenho outro filho da esquerda que é o 15, é o filho da esquerda do 20, e o 12, que é o filho da esquerda do 15. Apesar da ordem estar certa,
tá? É a mesma ordem, os espaços na frente mudam. Isso aqui é como se fosse uma árvore que se eu estivesse olhando ela de lado, né? Só que espelhou, né? A parte, o filho da esquerda vem antes do filho da direita nesse caso, né? Tá? Se eu quiser fazer ela não espelhada, aí ele vai mostrar do maior para o menor, porque eu quero que a esquerda fique embaixo, né? É só inverter essa ordem aqui, olha. Mostra primeiro da direita e depois da esquerda. Vamos ver aqui. Opa. Vamos rodar de novo. Tá, então ali, olha, 10, o filho da esquerda é o 20, o da direita, desculpa, o da esquerda é o 2 e o da direita é o 20. Aí o 20 tem o filho da esquerda que é o 15 e outro que é o 12. Tá, vamos fazer o mesmo código que na ordem que a gente estava fazendo anteriormente, tá? Ver se eu lembro ainda. Só para eu não ter que redesenhar no tablet aqui. Daí eu vou tentar mostrar isso aqui desenhado antes de encerrar a aula. A gente inseria primeiro o 10, lembra? E depois o 15. Primeiro o 10, depois o 15. Depois a gente inseria o 12, que foi o que eu perguntei para vocês. Vocês diziam que ele ia para posição 5, né? E daí esses outros dois aqui a gente vai ver agora. Eu vou botar primeiro o 2, depois o 20. Tá? E daí eu peço para mostrar tudo. Então, olha só. 10, 15, 12, 2, 20. 10, 15, 12, 2, 20. Tá? 10, 15, 12 já estão aqui. O 2 vai para a esquerda, vem para cá, né? 2. E o 20... ele é maior, então ele vem aqui. É essa árvore que eu quero enxergar, certo? 10, 2. Se eu inserir naquela ordem, né? Olha aqui, ó. 10, 15, 12, 2, 20. 10, 15, 12, 2, 20. Tá? 10. Daí 15 é maior que 10. 12 é maior que 10, menor que 15. Aí 2 é menor que 10. E o 20 é maior que 10, é maior que 15. Aí vem aqui. Certo? Essa é uma árvore. Essa árvore que eu espero se eu fizer uma inserção naquela ordem, né? Então a gente vem aqui. Salva. Compila. Executa. 10. Aí o 2 à esquerda, né? Olhando de lado, né? Então 2 à esquerda, 15 à direita, tá? 2 à esquerda, 15 à direita. E daí do 15 eu tenho 12 à esquerda e o 20 à direita. 12 à esquerda e 20 à direita. Tá direitinho ali a árvore que a gente desenhou. É claro que se eu tirar esses espaços, se eu não olhar os espaços que tem na frente, a gente está imprimindo em ordem decrescente, tá vendo? Da esquerda para como se eu olhasse a árvore da direita para a esquerda. Olha, se eu olhar a árvore da direita para a esquerda, não estou vendo os números em ordem reversa. Deixa eu pegar aqui roxo. Não, roxo eu já usei. Não tem mais cor. Azul. Olha. O maior é o 20, 15, 12, 10, 2. É uma ordem decrescente, né? É uma ordem decrescente. Se eu venho da esquerda para a direita sem olhar a altura da árvore, né? Então, na hora que eu imprimir aqui, é como se eu estivesse fazendo isso, vindo da direita para a esquerda, né? Se eu estou vindo da direita para a esquerda, sem olhar a altura, eu estou 20, 15, 12, 10, 20, 10, 2. Se eu inserir em outra ordem, esses nós vão aparecer em outros lugares, mas a ordem, na hora de mostrar a árvore, vai ser sempre de forma que, vindo da direita para a esquerda, eu vou mostrar primeiro os maiores e depois os menores. Tem uma ordem que vai ser a pior ordem de todas, que vai ocupar todos os níveis da árvore, né? Que seria se eu for inserindo, se eu inserir primeiro o número menor, depois o número, se eu inserir em ordem crescente os números, né? Eles vão ficar sempre daí à direita, à direita, à direita.
né? Se eu colocasse primeiro o número 2 aqui na raiz, depois o número 10, daí ele iria na posição 2 ali, né? Depois o número 12 iria na posição 6. Aí depois o número 15 iria na posição 14. E depois o número 20 iria na posição 30. Ficaria toda... A gente inseriria, né, a árvore toda nesse ramo da direita. Ficaria a árvore assim, ó, horrível, né? Ela ficaria não otimizada daí, né? Se a gente fizesse dessa forma. Se a gente inserir em ordem crescente. É claro que se a gente inserir em ordem decrescente, também vai ter um problema, né? Que a gente inserir em ordem decrescente vai ter todos aqui também. Então, o ideal é inserir primeiro o número mediano, né? E depois um menor, depois um maior. Que seja na metade do caminho entre os menores, o mediano e os maiores do mediano. Ou seja, o mediano dos menores e o mediano dos maiores, né? E assim sucessivamente. Então tem uma analogia com a ideia da partição do Quicksort, né? Tá. Essa então foi a primeira, assim, a primeira implementação aí da árvore binária usando array, tá? A gente vai dar mais uma olhada na árvore binária usando array. Eu vou tentar implementar em Python na terça que vem e fazer a árvore binária usando usando struct também, tá? E daí a gente vamos ver se até quinta a gente já começa a olhar a árvore AVL, tá? Mas eu não sei ainda se a gente vai avançar tão rápido assim, tá? Também vou pensar, eu já achei aqui um exercício, eu não sei se é muito cedo, talvez eu passe para você só um pouco mais tarde. Eu acho que por enquanto a gente pode ir olhando aos poucos isso aqui. De repente terça eu passo o exercício já com... A gente viu pouca coisa ainda para conseguir fazer um exercício em cima disso, né? Aí vocês experimentam fazer com as próprias mãos aí as árvores de vocês, tá? Então tá, pessoal, a gente encerra por aqui a aula de hoje e até terça que vem.